Muito bem, mais uma vez mais, o nosso tempo servindo ao Senhor e reunidos para cultuá-lo. Temos então agora nosso compromisso com a palavra de Deus, com o ensino, com a instrução. Antes, porém, a gratidão nós temos ao Senhor. Hoje de manhã nós tivemos o missionário, o pastor Júlio Quirino, a sua esposa Angélica. O pastor Júlio pregou para nós. Ele destacou para nós o que ele mais tem pregado na África, no continente africano, no campo missionário, no Quênia, evangelizando. Ele disse que mais tem ensinado, o que ele mais tem pregado é Romanos capítulo 12. Você entendeu por quê? Quando ele apresentou, quando ele expôs para nós a exposição de Romanos de uma maneira resumida, é claro, porém, no entanto, desafiadora, que exortou-nos, chamou a atenção nossa. Isso é muito bom, porque precisamos levar as coisas de Deus de maneira criteriosa, séria. Deus não se brinca. A Bíblia nos ensina em Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor nosso Deus, em outro texto, diz que ele é um fogo consumidor. Então, precisamos de seriedade perante o Senhor, tal como Deus conosco trata, opera em nossas vidas de maneira tão criteriosa. Interessante que nós vamos, no texto que estamos estudando, sobre um alto e sublime trono elevado, a visão de Isaías. Nós vamos retornar ao texto daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero entregar tanto para o Mateus quanto para o Murilo. O Murilo é o primo do Mateus, que eu achei que era irmão dele. Ainda bem que eu fiz uma pergunta assim, qual é o grau de parentesco de vocês? Eu estava ciente que ele ia falar irmão, não primo. Eu fiquei surpreso, é primo. Estava pensando que era irmão. Aí eu descobri algo que o Mateus me revelou. Ele só tem irmãs. Tá bom. É o único varão da família entre as irmãs. É 3 ou 2? Duas. O pai dele e a mãe têm 3 filhos, então. Então leva um para você que trouxe, um para o Murilo e um para Maria Júlia, que não atrapalhou você trazer o Murilo. Ok. Deu 3, ainda tem 17 aqui, tem 17 incentivos nossos. Alguém sabe o título da mensagem para hoje à noite? Fala, Felipe. A visão de Isaías. Isso, a visão de Isaías. Pega o seu aqui. Obrigado. Só ele falou, muito bem. A visão de Isaías. Ainda estamos sobre um alto e sublime trono, mas a visão de Isaías. Vamos tocar em visão hoje à noite. Estão abertos lá? Ok. Então vamos à leitura dos primeiros versos do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, este momento apresentado no texto da palavra do Senhor, venha nos dar aquela compreensão, aquele entendimento que vem do Senhor e é muito importante. Ainda hoje, nos dias em que nós vivemos, onde a corrupção e a imoralidade, os valores vão perdendo sentido, tornando-se uma sociedade deteriorada, corrompida, perversa, e tal como o apóstolo Paulo, estamos vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devemos resplandecer como astros, e para isto, Paulo menciona aos filipenses, retendo a palavra da vida. Pai bendito, que a palavra da vida, a palavra do Senhor, dela tenhamos a compreensão, o ensinamento, para trazer transformação para a nossa vida. Fala conosco, usa-me, ó Deus, capacita-me e dá ao nosso povo o alimento que nós necessitamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu ia falar assentai-vos, mas vocês acompanharam a leitura comigo assentados. E assentados vocês estão, e eu estou em pé. Garanto para você que eu não tiro o meu calçado. Eu sou diferente do Ernesto, que não sei agora, né? Daqui não dá para. Acho que é por isso que ele mudou daqui, viu, Mateus? Ele desapareceu daqui da frente, né? Ele falou: eu vou lá para o fundo. Tá bom. Tudo bem. Assim eu não vejo, não é? Nenhum problema. Tá ok? Eu pregando a semana passada, abrindo esse tempo de pregação no livro do profeta Isaías, não é que eu estou protelando, deixando, depois faz. Não, eu estou com o compromisso de ensinarmos em 1 aos Tessalonicenses, mas eu estou aguardando o momento exato para chegarmos e iniciarmos esse estudo. Eu vou ficar preso num certo sentido, mas então tem algumas mensagens que nós estamos trabalhando, depois iremos para lá, Deus assim nos permitindo. E eu pregando sobre Isaías na semana passada, introduzindo este capítulo 6, indo bem no texto, bem no comecinho do texto, porque ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Não é assim que começa o capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias. É isso. Uzias era muito familiar para Isaías, mas talvez não para você. Então é bom a gente apresentar o Uzias para você conhecer sobre Uzias, o rei que reinou. A minha esposa então perguntou para mim, eu falei tanta coisa do Uzias semana passada, mas faltou uma coisa importante. Eu disse que Uzias reinou por 55 anos. Não falei isso? Mas ele morreu ainda consideravelmente, numa idade não tão velho, 67 anos, cerca de 67 anos. Minha esposa então disse: quando é que Uzias começou a reinar? Alguém sabe com quantos anos Uzias, quando começou a reinar, tinha? Quantos anos tinha Uzias quando começou a reinar? Vocês estão chutando. Quem? O que você falou? 17. Menos. 12. Não, exagerou muito. E 16, a Tiana? 16.
16 anos Uzias tinha quando começou a reinar. O pai dele foi assassinado. E ele então, com 16 anos, assumiu o trono de Judá. Eu falei trono de Judá, você entende? Não foi o trono de Israel, mas do reino do sul, Judá, com 16 anos. Jovem, não é? Mas com uma imensa responsabilidade. Fator crucial. Ele começou e por um bom tempo fez um excelente governo. Buscou ao Senhor. Buscou ao Senhor. Recebeu a bênção de Deus. Ele teve a oportunidade no seu tempo de reinado de vencer todos os seus inimigos. Quando você, leitor da palavra, ler 2 Crônicas 26, você vai perceber isso. Ele vence todos os seus inimigos. Detalhe, teve cooperadores fiéis, homens dedicados a ele e ao governo dele. Dedicados, guerreiros, exército de pessoas, de soldados dedicados. Ele foi o homem que destacou-se por grandes invenções, Uzias. A fama dele foi se estendendo tanto que diz que chegou até o Egito, a fama de Uzias, guiado maravilhosamente. Porém, já no fim da vida, ele se exalta, ele transgride perante o Senhor. Eu mencionei isso para você. Ele estava no templo queimando incenso. O sacerdote Azarias chega lá com 85 sacerdotes para impedi-lo. Ele não podia fazer isso. Ele corrompeu-se dessa maneira perante o Senhor. E a lepra rompe na sua testa. Até ele mesmo deu-se a sair rapidamente do templo por causa disso. E ele mora no palácio, num lugar isolado, até o dia da sua morte. E o Jotão estava, enquanto ele nesse estado se encontrava, Jotão, seu filho, cuidava dos negócios do reino. Mas em dado momento, morre Uzias. E Isaías frequentava o palácio, era confidente, amigo do rei Uzias. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. E sempre será um momento, uma situação absolutamente marcante e de grande importância. Aquilo que aprendemos com o Senhor, aquilo que aprendemos com Deus, quando por Ele somos trazidos para tal compreensão, numa experiência pessoal e única em nossas vidas. Vai ser sempre de grande importância, algo de uma situação marcante. É você e Deus, é uma situação entre você e Deus, que Deus te dá uma compreensão, um entendimento, que vai ser o que alguns dizem aí como divisor de águas, algo marcante da sua vida, que vai despertar todo o seu ser, você e Deus, Deus e você. Isaías então registrou no seu livro de profecias, no ano em que morreu o rei Uzias. Em determinado momento após a morte desse rei, do reino dos homens, chamado Uzias,
Isaías teve uma visão do rei do reino dos céus. Amém? Ele teve uma visão do rei do reino dos céus. Tal como Isaías, nós também vivemos no âmbito, no aspecto do rei ou dos que governam o reino das coisas deste mundo, o reino dos homens. Mas tem o reino do rei do reino dos céus. O interessante, quando você pega o capítulo 6, verso 1, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, aí tem uma vírgula, eu vi também ao Senhor. Não te chama a atenção a sequência após ele dizer no ano em que morreu o rei Uzias? Eu vi também. Por que eu vi também? Qual é a primeira palavra que introduz os escritos proféticos do livro de Isaías? Olha lá, capítulo 1, verso 1. Isaías capítulo 1, verso 1. Qual é a palavra que introduz os escritos proféticos do livro de Isaías? Olha lá, você vai me dizer qual palavra que é. Ok, só a palavra. Voltou um pouquinho lá. Visão de Isaías. Qual é a primeira palavra no início do capítulo 2? Capítulo 2, primeira palavra. Achou o capítulo 2? Na minha versão diz, visão que teve Isaías. Visão de Isaías do capítulo 1, verso 1. Assim é introduzido o livro das profecias de Isaías. No capítulo 2, visão que teve Isaías. Nessa consideração de contexto do livro de Isaías, aparece visão abrindo o livro, visão no capítulo 2, aí no capítulo 6, o que acontece? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Da visão do capítulo 1, verso 1, capítulo 2, no contexto, ele vai dizer, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você sabia que Isaías é considerado como o maior dentre todos os profetas escritores? Há uma consideração dos escritos de Isaías que sobressai todos os outros profetas escritores. Suas profecias são mais longas, as profecias sendo citadas mais vezes do que qualquer outra profecia no Novo Testamento. Você tem uma ideia? Nem o livro dos Salmos, nas citações no Novo Testamento, a quantidade, cerca de vezes, que o livro dos Salmos é mencionado no Novo Testamento, 414 vezes, cerca de 414 vezes. Você vai ter no conteúdo do Novo Testamento a citação dos Salmos. E quantos capítulos tem um livro de Salmos? 150 capítulos, na divisão de capítulos e versículos, tem o livro dos Salmos. Cerca de 414 vezes, significa que do momento que você começar lendo Mateus, indo até o livro profético de Apocalipse, você deparará com cerca de 414 vezes, citações, alusões do livro de Salmos, dos Salmos.
Detalhe, Isaías, cerca de 419 vezes. Basta você começar lendo Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, aparece lá, Isaías. A terra de Zebulon, Naftali, junto ao caminho do mar, quando Jesus começa o ministério dele, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Estão sendo citadas mais vezes que qualquer outra as profecias de Isaías no Novo Testamento, sobressaindo, inclusive, os escritos poéticos do livro dos Salmos. Isso é interessante. E por mais vezes do que qualquer outro profeta, ele fala da vinda do Messias. Sobressai o livro do profeta Isaías. Isaías profetizou por cerca de 50 anos do seu tempo como profeta, um período de 50 anos em que, por várias vezes, durante esse tempo, ocorreram épocas de crise, tanto com Judá, com o Reino do Sul, tanto quanto crises também, ou crise no Reino do Norte, durante o período do seu tempo profético, um tempo aí de cerca de 50 anos. Visão de Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, capítulo 2. Capítulo 6. Eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nós atentamos para o livro de Isaías, a profecia dele, ele é chamado o maior profeta e príncipe vidente do Velho Testamento. Basta você ver a quantidade do texto, a profecia. Capítulo 50, só para uma observação aqui, capítulo 50, verso 4. Ele está escrevendo sobre o servo do Senhor. Isaías 54. Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Alguém escreveu, que ninguém se iguala ao resplendor da dicção de Isaías, do brilho das imagens, versatilidade, beleza do estilo dele. Não tem que dizer igual, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. A profundidade, amplitude da visão profética de Isaías. Mais ou menos, você esteve comigo de manhã, estava aqui de manhã, profeta pegava duro com a nação de Israel. Então não pensa que o povo gostava de Isaías. O juízo vem, trabalhava em cima das coisas erradas que o povo estava fazendo. Então, sempre quando Deus levantava um profeta, o profeta anunciava juízo, oportunidade de quebrantamento e perdão da nação. A nação estava caminhando a passos largos para o cativeiro. Isaías viveu esse período de alertar o povo para o cativeiro que estava por vir. Jeremias profetiza, e no tempo de Jeremias o povo vai e é levado cativo. Ezequiel vive o momento do cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias vive o momento depois de 70 anos do cativeiro, quando o povo está retornando de volta para a sua terra.
Isaías capítulo 6. A visão de Isaías. Eu vi ao Senhor. Toda boa visão parte de uma visão do próprio Deus. Isaías não foi o único a dizer, eu vi ao Senhor. Tem um detalhe. A Bíblia categoricamente nos ensina que nunca ninguém viu a Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, o Pai o fez conhecer. Partindo deste princípio, da visão que Isaías teve, vamos entender visão de Deus. Essas visões que a Bíblia nos apresenta. Cerca de 80 pessoas, 82 na verdade, tiveram visão de Deus, mencionadas na Bíblia, e foram impactadas. No sentido de percepção, de compreensão e entendimento, muitas pessoas, até no presente momento, deparam com a realidade impactante, Deus mexendo em suas vidas. Espiritualmente, enxergando algo que só pode ser visto na obra e no agir do Espírito Santo. Então vamos entender um pouco, não sei se vai dar tempo para tudo hoje à noite, mas vamos para o primeiro texto. Gênesis 28, de 10 a 17. Tem uma visão aqui. Gênesis 28, de 10, abra sua Bíblia lá. Gênesis 28. Você certamente conhece o contexto. Jacó está fugindo da sua terra para a terra da parentela. Jacó parte de Berseba e vai a Harã. O verso 11 diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Você alguma vez fez de uma pedra o seu travesseiro? Não, certamente que não, mas Jacó fez. Dormiu, tendo uma pedra como travesseiro. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse, presta atenção comigo aqui, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Eu vou até o 17. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, inclusive as famílias aqui, viu? Essa bênção atinge-nos. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele teve uma visão de Deus, falando com ele. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras próprias, iria por último falar pelo Filho, e do Filho fala-nos hoje pela palavra de Deus. Amém? Aqui está a revelação de Deus. Quando alguém falar para você, eu tive uma revelação de Deus,
Tá, ok. Me mostre. Qual texto da Bíblia Deus falou com você? Está aqui a revelação de Deus. Palavra dele. Amém? A Bíblia está completa ou não está? Vamos ou não vamos de Gênesis ao Apocalipse? Aí daquele que tirar ou acrescentar é para ser amaldiçoado. Não pode nem ser acrescentado nem tirado. Está completo. O Espírito Santo, que outrora deu uma revelação, deu inspiração, agora, da palavra revelada e inspirada, há uma iluminação. Então, se alguém diz, Deus falou comigo. Onde Deus falou com você? Onde você está lendo? Que parte? Que trecho? Que texto? Que contexto? Por isso que Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Eu abro aqui e prego a Bíblia. Prego. Texto com texto. Um texto fora de contexto cria leva um chocolate. Ganha um chocolate pelo pretexto. Dá um chocolate para você estar buscando também. Pronto. Essa mania de tia, né? Só porque pegou no colo. Catou no colo, ajudou a cuidar da Esther. O melhor acampamento que eu fui, o acampamento que eu tinha que cuidar da Esther. Após o almoço, a gente ia tirar aquele sono gostoso. Confesso que eu dormia antes dela. A senhora chegava lá, a Esther mexendo na cama e eu estava dormindo, né? A senhora me acordava, olha, você tem que cuidar da menina, você está dormindo. Ah, não dormiu não? Não, estava acordada. E eu dormindo. Estou dizendo isto porque nós precisamos ter uma compreensão de Deus muito íntima, muito pessoal, única entre nós e Deus. Porque isso vai ser o divisor de água. Vai fazer diferença na sua vida. O irmão lá teve uma compreensão de Deus, que coisa maravilhosa, foi tocado. Mas e você? Cadê a sua compreensão, seu entendimento, aquilo que Deus tornou real para você, compreensível? Olha a gente falando com Jacó. Mostrando para Jacó quem ele era. Ele se apresentou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. E mais tarde seria também na escritura destacado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus se revela, quer ser conhecido. Você acha que Deus está assim, o Igor agora está indo na igreja lá, do pastor João. Não, Deus está conduzindo, porque tem um plano, porque tem um propósito. Está igual o missionário Júlio, né? Que vinha pregar naquele sábado que eu falei para você. Eu empolguei você, não empolguei? Sábado vai ter um missionário Júlio. Mas no fundo, eu não queria que ele pregasse naquele sábado. Eu queria outra ocasião, menos aquele sábado. E quando ele falou que não podia, eu fiquei contente num certo sentido, que eu queria ir lá na igreja participar do aniversário, que o pastor havia me convidado, havia me enviado uma mensagem. Pastor, vem você e a sua igreja. Nem perguntou quantos éramos. Agora que eles fazem coisa de comer lá, nem perguntou quantos eram. Eu demorando para dar resposta, nunca dei a resposta de imediato, né? Senão você fica, vai, não vai. Pastor, não podemos ir. Pastor, mudamos de ideia. Não, eu fiquei esperando. Até o último instante. Aí quando eu vi que não ia mesmo acontecer a reunião aqui, eu falei, pastor, obrigado pelo convite, sábado estaremos aí. E lá estivemos. Até a irmã Inês estava aí, foi lá com a gente. E aí observamos coisas ali que chamou-nos a atenção. Foi bom aquele momento ali. Tudo bem, Jacó, a visão de Jacó. Deixa eu ver mais quem teve visão. Esse aqui tem uma situação dupla e muito importante para você também. Moisés, capítulo 3 de Gênesis. Abre lá, capítulo 3 de Gênesis. Moisés, Êxodo. Estou trocando a coisa. Êxodo. Estou acampado aqui em Gênesis, Êxodo, capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, Êxodo,
Ele mesmo escreveu, Moisés, capítulo 3. A visão de Isaías 6 é uma visão do chamado de Deus para Isaías. A visão de Êxodo, capítulo 3, é o chamado de Moisés por Deus. No capítulo 3 você tem uma manifestação do anjo do Senhor em uma chama de fogo, numa sarça que ardia, mas não se consumia. Algo impressionante para Moisés, ao ponto que ele largou tudo e foi para aquele lugar. E de imediato ele ouve: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu estás é terra. É daí que surgiu a expressão terra santa. O lugar que está é terra santa. E o Senhor fala com ele. E sabe que Moisés disse, agora virarei para lá, no verso 3, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ela ardia, mas não se queimava. E quando ele vai para lá, despertou a atenção dele, e Deus fala com ele. Ele tem uma visão do Senhor. Vamos pegar uma outra visão de Moisés também, lá no capítulo 33. Capítulo 33, versos 18 a 23. Essa aqui dá um sentido para nós, do fato de que ninguém nunca viu a face de Deus. Teve uma visão de Deus, mas não detalhes da face de Deus. Gênesis 33, 18 a 23. Êxodo 33. Êxodo 33. Leio para você a partir do verso 18. Aqui Moisés pediu para ver a Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, verso 19 de Êxodo 33, ele diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então entenda, Isaías teve uma visão do Senhor, tanto é que na imagem não tem a face, você não vai ver a face de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Deus Filho que se encarnou, tornou-se homem, esteve entre os homens, está sentado à destra de Deus, aguardando o toque da trombeta, quando então ele virá como um noivo. Não aceite pessoas dizer: Jesus não casou, não casa também. Não, ele vai casar. A noiva dele é a igreja. Está certo que é um casamento espiritual, mas é um casamento. As bodas do Cordeiro. Bodas, né? Bodas do Cordeiro. Sempre quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu vou e faço uma consulta. Não é bodas, não, é bodas, viu? Quando o pessoal fala bodas, as bodas de prata, as bodas de ouro, é bodas. Subentende ali, o acento é subentendido. Não aparece o acento na palavra, mas ele é subentendido. Coisas da língua portuguesa. Verso 20, porquanto homem nenhum verá a minha face e verá. Verso 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sob a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Algo profundo, hein? E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ele teve uma visão de Deus, da glória de Deus, mas não da face. E a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por alguém.
Então entenda, quando Isaías diz, eu vi ao Senhor, é uma visão, mas não tem esse detalhe, ver a face. Visão de Deus, dentro de um contexto mostrado para ele. E os profetas eram pessoas de visão. Tem um outro momento em que, de um momento só, de uma situação, uma outra situação, de um momento só, em que 74 pessoas contemplam juntas uma visão de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 24, volta-se um pouquinho, versos 9 e 10. Êxodo 24, versos 9 e 10. Na visão de Isaías, estamos trabalhando questões de manifestações de visões de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus. Aliás, Êxodo 24, Êxodo, sem falar saída, Êxodo significa saída, não é? 24, versos 9 e 10. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Viram a manifestação. Não significa necessariamente a pessoa de Deus, a manifestação de Deus. Quando ele diz, eu vi ao Senhor, a manifestação da pessoa de Deus e não a pessoa de Deus. Tem mais visões? Segundo Crônicas 18, 18. Segundo Crônicas 18, 18. Agora vai um pouquinho mais longe. Segundo Crônicas está depois de Primeiro Crônicas. Já deu uma ajuda. Primeiro Crônicas está depois de Segundo Reis. Segundo Reis está depois de Primeiro. Segundo Crônicas 18, 18. Deixa eu abrir lá. Essas páginas fininhas. Segundo Crônicas 18, 18. Aqui com Micaías. Micaías, o profeta. Aqui, o rei de Israel com Josafá, ele tinha sempre que Micaías profetizava algo ruim. Também só Micaías profetizava da parte de Deus, os demais eram profetas falsos. Disse mais, aí Micaías vai falar, ouvi pois a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. Ele vai dar então a palavra profética para Acabe, que seria então de algo terrível que aconteceria. E Micaías diz, eu vi ao Senhor no seu trono. Ele tem uma visão, uma manifestação de Deus. Não significa que ele viu a pessoa de Deus, mas uma manifestação de Deus, ele como profeta. Nós temos o Isaías no nosso texto, nós temos Ezequiel também. Ezequiel capítulo 1, verso 25 a 28. Nós estamos dando um passeio pela Bíblia, estabelecendo a questão de visão, uma manifestação de Deus dessa maneira. Ezequiel está depois de Daniel. Ezequiel, não, é o último, né? Lamentações de Jeremias, vem Ezequiel. Ezequiel é o último dos profetas maiores. Depois começa a turma dos 12 chamados profetas menores. Que aí vem Daniel para frente. Não, peraí. Não, Daniel é maior também. Daniel é maior. Daniel é o último dos profetas maiores. Ok, Ezequiel capítulo 1, verso 25 ao verso 28. E eu ouvi uma voz que vinha do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Ele fala desses seres viventes. Parando eles, abaixavam as suas asas.
e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via-me como a cor de âmbar, com a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E aí Deus vai falar com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O profeta Ezequiel. Dá tempo ainda? Rapidinho. Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7. O último dos profetas maiores. Daniel 7. Profecia de Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Aqui Daniel tem várias visões, e aqui do reino de Deus. E continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a lã, como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Essa visão de Daniel, entre várias visões que Daniel tem. Entrando nos textos do Novo Testamento, Estevão tem uma visão de Deus. Lá em Atos capítulo 7, verso 55, o famoso texto: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do trono. Vamos lá, Atos 7, 55. Atos 7, 55. Eis que vejo os céus abertos. A Bíblia diz que ele estava estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Importante esse contexto dentro do versículo 55. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Este momento aqui para Estevão, irmãos, são momentos finais da sua vida aqui na terra, instantes do seu martírio. E sabe quem estava lá entre os que estavam prontos para apedrejar Estevão e consentia na morte de Estevão? Um mancebo, um jovem chamado Saulo, que mais tarde, um tempo tão breve, também teria uma visão de Deus na estrada de Damasco, e uma outra depois já no ministério, que muito marcaria a sua vida. Atos 9. Saulo, você vira, ele está indo para Damasco, no versículo 3, ele é cercado subitamente por um resplendor de luz do céu. Sabe aquela luz que quando você fita os olhos, o que acontece quando você olha para o sol ao meio-dia? Já teve essa experiência? Claro que você teve essa experiência de olhar para o sol. Já olhou?
Olha para o sol ao meio-dia e depois volta a sua visão para qualquer parte. Escurece a sua visão. A de Saulo, por causa dessa luz que excedia o esplendor do sol, ele não enxergava nada. Por 3 dias e 3 noites, ele ficou sem ver nada. Talvez até pensando, já não vou enxergar mais. Ele ouviu uma voz, nessa visão: Saulo, Saulo. 2 vezes é mencionado o nome dele. Depois nós vamos entender e compreender por que os serafins, lá em Isaías, fala santo, santo, santo. Vamos entender depois. Aqui é Saulo, Saulo. Por que me persegues? Antes que ele pudesse responder qualquer coisa, ele quer identificação. Só que alguém importante, ele sabe que é alguém que é Senhor. Quem és? Quem és tu? Não é assim, eu sou, tu és, não é? Eu sou, tu és. Em português é assim o verbo ser. Eu sou, tu és. Quem és tu? Ele não fala quem és tu, ele fala quem és, Senhor. Subentende, quem és tu? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Mas você está perseguindo Jesus? Ou, melhor diria, os que pregavam sobre Jesus? Estava. Respirando ameaças. Havia consentido na morte de Estevão. Eu sou Jesus. Tem mais. Ele não se apresentou, eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está dando coice contra os aguilhões. É como dar murro em ponta de faca. Dura coisa é para ti. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Como é que você acha que estava o estado do apóstolo Paulo nesse momento do encontro no caminho de Damasco com o Senhor? Ele estava tremendo, ele estava atônito. Uma minúscula fraçãozinha, pequeníssima, migalha, ou melhor do que a migalha, do toque de Deus na sua vida, já deixará você perplexo, atônico e às vezes até derramando lágrimas. No impacto. Ele estava atônito, ele estava tremendo. Se uma tempestade, se trovões, se raios, se já faz você ficar em prantos, imagine um agir de Deus dessa maneira. Estou dizendo, irmãos, é algo muito real. É quando você fica por um triz de um acontecimento que você entende claramente, Deus interveio, Deus agiu. Aquilo impacta, mexe, impressiona, comove com todo o seu ser. Tem gente que nunca mais, no processo é benéfico, a transformação. Paulo diz, eu fui perseguidor, como se não bastasse, ele diz, eu fui opressor, eu fui blasfemo, mas alcancei a misericórdia. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele ficou frente a frente com a realidade de Deus na sua vida.
Eu sei que tem aquelas pessoas que a Bíblia chama de, lá no Salmo 14, disse o nécio, o tolo, o idiota, no seu coração não há Deus, e vive uma vida corrompida, perversa. Mas que bom, tem uma realidade muito clara, muito vívida, muito real, de Deus, ao ponto de você enxergar exatamente quem você é em relação a Deus. É interessante isto, porque Deus faz você entender quem você é. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. E Paulo aqui, amados, na visão que ele tem de Deus, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, literalmente, ele caiu do cavalo. Ou não caiu? Não foi assim que você lê? Não é assim que você lê? Caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. Tanto é que o Senhor, quando fala com ele, diz: levanta-te. Você fala, levanta-te para quem está no chão, prostrado. Levanta-te. Dá uma ordem para ele. Levanta-te. Vou te tirar desse estado de prostração. Nós muitas vezes não temos a noção exata e achamos que as coisas acontecem por acaso. Ah, estou passando isso aqui por acaso, porventura. Eu sei que Deus me sonda. Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Me cerca por volta. Se eu fizer nas trevas a minha cama, ali tu estás. Se fizer tomar as asas da alva, se subir ao céu, tu ali está. Não tem como você fugir, esconder de Deus. Deus te conhece. Antes de você ser formado na madre, Deus já te conhecia. Ele diz, operando eu é Ele. Quem me impedirá? Já tentou impedir Deus de agir na sua vida? Você pode até tentar. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, eu tenho só 2 textos aqui, vamos encerrar daqui a pouquinho. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, estou passando do primeiro para o segundo. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me. Quem está falando é Paulo. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. É ele, mas ele vai falar assim, como se não fosse ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Visão que Paulo tem. Apocalipse capítulo 4, verso 2 e 3. Apocalipse capítulo 4. O que mais tem em Apocalipse é o apóstolo João, uma série de visões, fechando o quadro das visões de Deus. Depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, lembra que nós já lemos sobre a pedra jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Deus trabalha conosco na obra do Santo Espírito, a compreensão, o entendimento. Nós precisamos receber de Deus a condição de uma compreensão, entendimento, que vai transformando a nossa vida, vai trazendo-nos para a manifestação cada vez mais real do caráter de Cristo. Já imaginou, pensando assim, olha, hoje você está mais parecido com Cristo do que estava ontem. Já andou com alguém? Já foi influenciado por alguém? Você fica parecido, aspecto da pessoa. A primeira vez que os discípulos, lá em Atos capítulo 11, foram chamados cristãos, tamanha identificação de Cristo na vida deles. A palavra cristão, pequenos Cristo, a marca do povo de Deus. Então nós devemos ter prazer, satisfação em sermos identificados com Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que... Deixa quieto isso aqui. Mais do que vencedores. De que lado você está? Dos perdedores ou dos vencedores? Daqueles que servem a Deus ou daqueles que não servem? Do justo ou dos ímpios? Onde você se encontra? Daquele grupo que o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Ou daqueles grupos que o Senhor vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, sobre um pouco foste fiel, entra no gozo, na satisfação do seu Senhor. Às vezes parece que vida cristã é uma coisa de descontração, não é? É algo de uma concentração, não é? É verdade? Não é algo de distração, é de concentração. Eu vi também. E quando você ler Isaías 6, eu vi também, você entende as visões, 2:1, visões pela Bíblia, 82 pessoas, assentadas sobre um alto e sublime trono. Semana que vem, a gente entra no versículo 2, ainda em Isaías, até o versículo 8, nós já teremos nos despedido de Isaías. Mas aí eu dou trabalhando umas colocações, porque eu não vou ensinar Isaías, então faço umas colocações, porque eu sei que você vai ler em casa, depois do livro do profeta Isaías. Esse Isaías aqui é o profeta. Quantas vezes é mencionado sobre ele no Novo Testamento? Cerca de quantas vezes? Você gravou? 419, sobressaindo o livro dos Salmos. Citações, é o profeta que por mais vezes fez citações a respeito da vinda do Messias, um homem usado por Deus. Tente descobrir como morreu Isaías. Tente descobrir como Isaías morreu. Como Isaías morreu, este homem de Deus. Vamos colocar em pé nesse momento.
O que significa o nome de Isaías? O nome Isaías? Jeová é salvação. Tá. Dá um para você, um para a Tiana que falou antes. Não, vai dizer... Opa, aqui sobrou das crianças. Leva lá, você vai distribuir para as crianças, tá? Fazendo um favor. Tá, ok. Eu gostei ontem quando o Rafael me deu um chocolate a mais. Ele disse para mim assim, não que eu merecesse, mas as palavras dele foi assim: você tem dado bastante chocolate, então merece ganhar um, dá e ser-vos-á dado. Isso é bom. Eu, por alguns anos, eu toda semana orava com o irmão, já bem idoso, o senhor Luiz, porque eu entendia, Deus, quando eu estiver bem velho, nos 89, 90 anos, 92, certamente o senhor vai ter um pastor mais jovem que vai me visitar. Eu espero que tenha. Então eu estava semeando. Você vê que eu estou animado, né, para chegar lá, 90, 90 e pouco. Não posso ver alguém nessa idade em pleno vigor, que eu já fico animado. Mas eu estou também na fila do arrebatamento. Amém? Amém. Você não está não? Você não morreu ainda? Quem já morreu está na fila dos que vão ressuscitar primeiro. Os que estão vivos devem estar na fila do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Deus bendito, pelo poder, a autoridade da palavra do Senhor. Somos indignos de tal condição, pregar a palavra do Senhor. É por misericórdia e graça e o grande amor do Senhor para com este pequeno rebanho, estamos recebendo a Deus o cuidado do Senhor. Cada vez que abrimos a Bíblia e pregamos, e ela é exposta, o Senhor nos faz entender que o Senhor nos ama e cuida com o melhor para nós. E o Senhor tem me capacitado, no abrir da minha boca, expor, pregar, anunciar a Tua palavra. Ó Deus, abençoa o nosso povo e me conceda, na ordem do tempo e ocupações que o Senhor tem, e é do conhecimento do Senhor que temos, que eu possa, na ordem dessas ocupações, priorizar, ter o Senhor em primeiro lugar. Conceda-me, Deus, a graça, e também ao nosso povo, Senhor. O Senhor é poderoso para a obra que o Senhor deseja realizar, e ninguém pode impedir o Senhor. O Senhor é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, nas palavras do apóstolo Paulo, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que nós possamos ter o Senhor como nosso alto refúgio, a nossa proteção, o nosso amparo, o nosso livramento. A nossa semana será uma semana abençoada pelo Senhor. Que possamos buscar o Senhor, que em meus contratempos e contrariedades, momentos difíceis, entendamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada acontece, todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, vindo da parte do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.
Amém. Tenham todos uma ótima semana. Assentai-vos.